E aí galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil. Eu sou Humberto Pereira e esse vídeo é um vídeo muito importante porque é o início de uma série de vídeos que eu vou colocar aqui no canal chamada O que deu errado em A Lenda de Korra. Na verdade é o seguinte, eu já postei um vídeo chamado O que deu errado em A Lenda de Korra. Foi um vídeo que eu fiz com um certo cuidado a mais, eu que escrevi um texto e tal, colocando a minha opinião sobre o que eu achava que tinha acontecido nesse seriado. Eu sou fã da série Avatar. Claro que eu sou muito mais fã do Avatar original, A Lenda de Aang. Mas eu também gostei de A Lenda de Korra. Só que eu acabei fazendo esse vídeo dando a minha opinião do porquê que eu achava que A Lenda de Korra não tinha conseguido agradar tanto quanto o primeiro Avatar, que é sobre Aang. Só que esse vídeo ele teve uma má recepção muito grande na internet. E assim, quando eu lancei ele ficou esquecido, mais ou menos um mês depois começou a chover visualizações sobre esse vídeo. E o pessoal, eu acho que não gostou. O pessoal não gostou do vídeo. A maioria não gostou. E algumas pessoas até ficaram bastante irritadas com o que eu coloquei ali. E assim, eu achei que a melhor coisa que eu poderia fazer era pegar aquele vídeo e esmiuçar os meus argumentos nessa nova série que será O que deu errado em A Lenda de Korra. E esse vídeo é a parte 2, porque a parte 1 foi o vídeo original. Eu entendo que o primeiro vídeo ele tinha um problema grave, que é o seguinte, ele estava muito denso, ele tinha muita informação, então às vezes as pessoas ouviam e não entendiam o que eu estava colocando ali. Mas agora a coisa vai ser diferente. Eu vou fazer uma série de vídeos mais longos, sem um roteiro pré-estabelecido, para ficar mais fluido a coisa, para ficar mais natural, mais tranquilo, mais fácil, mais palatável. E que eu vou começar falando exatamente sobre isso, sobre a ideia de que algo deu errado em A Lenda de Korra, que é a base do primeiro vídeo, que é o seguinte. Primeiramente, eu acho que não é necessário eu falar isso aqui, mas eu vou falar do mesmo jeito. Gente, isso aqui é só a minha opinião pessoal. Eu não sou crítico, eu não sou especialista em nada. Quer dizer, eu sou especialista na minha área, que eu estudei, mas eu não sou especialista em um seriado infantil. Eu gosto de assistir, porque eu já assisti a Avatar, mas eu não me considero especialista nessa área. Apesar de eu ter assistido todos os episódios e acompanhei o filme, fui pro cinema ver o filme, fiquei chateado com o que eu vi ali. E eu sou um consumidor como qualquer outro, tô aqui só dando a minha opinião. Eu não tô querendo dizer que o que eu falo é verdade e que se você não concorda comigo, você está errado. Não. O que eu falo é a minha opinião e que simplesmente, se você não concorda comigo, você simplesmente tem uma opinião diferente da minha. E eu não considero isso nem melhor, nem pior, nem bom, nem ruim, porque todas as pessoas possuem as suas opiniões e isso deve ser respeitado. Mas assim, a base dessa série é que aconteceu algo errado em A Lenda de Korra. Eu sei que tem gente que gostou do seriado, e aí tudo bem. Se você gostou do seriado, é óbvio que não aconteceu nada de errado no seriado. Se você não gostou do seriado, aí sim, aí você tá no grupo ao qual eu faço parte e que acredita que algo aconteceu de errado no seriado. Então assim, esses são os critérios subjetivos para a avaliação do seriado A Lenda de Korra. Quer dizer, se você gostou, tá certo, se você não gostou, está errado. Só que existe um critério objetivo, que é o seguinte, e que esse critério ele faz muita diferença para os produtores, e é o critério da audiência. Por mais que A Lenda de Korra tenha os seus fãs fiéis, até mesmo fanáticos em alguns momentos, A Lenda de Korra ela amargou uma queda constante, sucessiva de audiência. E aí eu trago números para vocês, que é o seguinte. A primeira temporada da Lenda de Korra, que estreou em 14 de abril de 2012, o primeiro episódio ele estreou com 4,55 milhões de audiência. Quer dizer, essa audiência é medida pela audiência do canal, e essa audiência que realmente importa para eles, porque é a audiência na qual eles ganham dinheiro com as propagandas. É assim que funciona com qualquer emissora de TV. Então o primeiro
episódio teve 4.55, 4.555.000 visualizações lá no canal da Nickelodeon. O problema é o seguinte, ao longo da primeira temporada já houve uma queda de audiência. O último episódio, o episódio 12, chamado Endgame, que foi ao ar dia 23 de junho de 2012, ele teve uma audiência de apenas 3.680.000 visualizações. Sendo que no meio da temporada nós tivemos o pico mais baixo, já ficou abaixo de 3 milhões de visualizações, que foi o episódio 8, que foi ao ar dia 2 de junho de 2012 e que teve 2.980.000 visualizações. Quer dizer, não foi uma estreia ruim. Se você comparar o início do seriado com o fim, você já tem aí basicamente uma queda de mais ou menos 1 milhão de visualizações. Com um pico que fica... um pico não, com um momento que fica abaixo dos 3 milhões. A segunda temporada, que foi ao ar em 2013, já começou com uma audiência bem menor. Quer dizer, ele já começou com o primeiro episódio, chamado The Rebel Spirit, que foi ao ar dia 13 de setembro de 2013. Ele teve uma audiência de 2.600.000 visualizações. Quer dizer, se você comparar com o primeiro episódio, quer dizer, que o primeiro episódio as pessoas ainda estavam na expectativa de que seria algo como foi a lenda de O Último Dobrador de Ar. Então você tinha uma audiência de 4.5 milhões. Então praticamente essa audiência eu acho que é o pessoal que ainda vinha daquela experiência de A Lenda de Aang e que ainda não sabia o que ia acontecer com A Lenda de Korra. Na segunda temporada o pessoal já sabia o que era A Lenda de Korra, que é um seriado diferente, que tem os seus méritos próprios. É óbvio que ninguém vai querer que um seriado seja igual ao outro, mas ele não agradou aquele público original. Então ele já começa com 2.6 milhões de visualizações. Se você pensar bem, é quase metade do primeiro episódio que foi ao ar. É pouco, é muito pouco para a expectativa de um seriado que conseguiu chegar ao cinema. Inclusive conseguiu chegar ao cinema com um diretor famoso, apesar de ele ter feito uma grande besteira, ter feito uma adaptação horrível. E aí vamos para a segunda temporada. Se a gente conferir os dados direitinho, o último episódio da segunda temporada, que é o episódio 14, chamado Light in the Dark, que foi ao ar dia 22 de novembro de 2013, ele tem apenas 2.09 milhões de visualizações. Quer dizer, ele foi o primeiro episódio da temporada, teve 2.6 milhões. O último teve 2.09, 2 milhões e 90 mil visualizações. Sendo que o episódio que teve menos visualizações na temporada foi o episódio 5, que foi ao ar da segunda temporada, que foi ao ar dia 4 de outubro de 2013. E esse episódio ele teve apenas 1 milhão e 100 mil visualizações. É uma audiência apenas de 1 milhão e 100 mil. Olhe o problema para os produtores, para a emissora. A gente está falando de... Existe um problema objetivo aí, que é um problema de um seriado ter audiência, de um seriado fazer dinheiro. A terceira temporada, e é aí que tá, já começou com uma audiência de 1 milhão e meio. Pensem bem. Esse episódio foi o episódio que foi ao ar dia 27 de junho de 2014. Esse episódio ele teve apenas 1.5 milhões de visualizações na Nickelodeon. E aí, se você comparar com a primeira temporada, nós começamos com 4.55 milhões, 4 milhões 550 mil visualizações. A segunda temporada começa com 2 milhões e 600 mil visualizações. E a terceira temporada começa com 1 milhão e 500 mil visualizações. E aí, durante a temporada, não se consegue passar dessa marca de 1.5 milhões, que foi o primeiro episódio. E quando nós chegamos, aí nós temos o primeiro episódio teve 1.5 milhões, o segundo teve 1.5 milhões, o terceiro teve 1.29, o quarto teve 1.19, o quinto teve 1.18, o sexto teve 1.28, o sétimo teve 1.33 e o oitavo teve 1.08 milhões. Pensem bem nisso. Um seriado que começou com 4.5 milhões
de visualizações no episódio de estreia e que teve uma queda sucessiva de audiência e que chega ao ponto de tá ali beirando ao 1 milhão de visualizações. E aí acontece que o episódio 9 ele não passou mais no canal da Nickelodeon. E aí as pessoas falavam que o seriado ia ser cancelado. Isso as pessoas... Eu fiz um vídeo falando o que deu errado no seriado A Lenda de Korra. Teve muita gente que achou que nada deu errado. Aí tudo bem, do ponto de vista subjetivo realmente nada deu errado, porque aí o que vai contar é o seu ponto de vista. Só que do ponto de vista objetivo da audiência, deu errado sim. Você teve um esvaziamento grande da audiência e que chegou na metade da terceira temporada, o seriado ele quase foi cancelado. Quer dizer, ele não foi cancelado na prática porque ele continuou na internet. Mas ele saiu da grade do canal dele. A Nickelodeon parou de passar A Lenda de Korra. E, na época, se falava em que o seriado tinha sido cancelado. Quer dizer, não dá pra dizer que o seriado que tem uma queda sucessiva de audiência dessa forma, uma queda dramática, que começa em 4,55 milhões de visualizações e que chega no meio da terceira temporada, tá beirando ali 1 milhão, tá tudo certo. Né? Pode estar certo do ponto de vista subjetivo, certo pra você. Pra emissora, não estava certo. Algo estava errado. E foi isso que eu fiz no último vídeo, que eu tentei criar uma interpretação que é minha, que é pessoal, que 90% dela, inclusive, não tem base de provas, de dados nenhuma, porque eu estou fazendo uma série de suposições, porque, inclusive, a minha teoria principal é de que o seriado foi feito pensando no filme, já pensando na adaptação, mas isso aí eu vou falar no próximo vídeo, eu não vou falar agora. Mas assim, esse vídeo de hoje eu só queria falar isso. Teve algo de errado em A Lenda de Korra do ponto de vista objetivo. O seriado ele só não foi cancelado porque ele migrou para a internet. E porque provavelmente esse pessoal que faz Avatar tem muita força dentro da Nickelodeon. É um pessoal que já conseguiu fazer um seriado ser adaptado. Não é pouca coisa. E assim, se nós pensarmos bem, a quarta temporada ela tem uma dinâmica completamente diferente da primeira, da segunda e da terceira temporada. Né? Agora que já terminou a quarta temporada, dá pra dizer isso. O desenvolvimento da quarta temporada, a forma como eles desenvolvem os episódios, tem muito mais profundidade, tem uma dinâmica completamente diferente. E não é à toa que eu acho que voltou a ter uma qualidade muito grande comparado com as três primeiras temporadas. Mas basicamente era isso que eu queria mostrar aqui nesse vídeo de hoje. Eu vou detalhar a minha interpretação sobre o que aconteceu de errado em A Lenda de Korra ao longo dos próximos episódios dessa série. Mas assim, tá aqui, é o objetivo. Do ponto de vista subjetivo, não teve nada de errado. Do ponto de vista objetivo, quer dizer, do ponto de vista subjetivo pra mim teve também, porque eu assisti e eu não gostei. Mas do ponto de vista objetivo, pra Nickelodeon, realmente teve muita coisa errada nesse seriado. Porque nós tivemos uma queda sucessiva e dramática de audiência. E que, bom, nós não temos nenhum dado com relação à audiência da quarta temporada, mas não precisa discutir muito pra entender que ela foi melhor do que as outras. E assim, eu achei muito engraçado quando os produtores disseram que não, calma, A Lenda de Korra ela não foi cancelada. Simplesmente o público dela está na internet. Então ela vai migrar para a internet. Coisa nenhuma. Ela amargou uma grande queda de audiência e o canal simplesmente achou que valia mais a pena botar outra coisa que dava mais audiência do que continuar passando A Lenda de Korra. Então, simplesmente, se não tivesse a internet, digamos assim, ela teria sido oficialmente cancelada. Ou pelo menos os episódios não iriam continuar a passar. Mas graças a Deus, temos a internet. E assim, eu acho que A Lenda de Korra pôde tentar dar a volta por cima ao longo da quarta temporada. Eu acho que conseguiu melhorar muito. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, para os próximos vídeos da série, o que deu errado na Lenda de Korra. Valeu, galera, muito obrigado pela sua audiência. Tudo de bom, aquele abraço e tchau. Muito obrigado pela sua audiência. Se você curtiu, clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Até a próxima e tchau.